Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 13. Tu, pois, filho meu, ou meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como soldado, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Podem sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo não é a última epístola na ordem, né, da Bíblia, que ainda tem Tito e Filemão, mas é a última que foi escrita cronologicamente. Né? Na época que Paulo estava na sua última prisão, na época que Nero era imperador, os registros dos mártires, né, tem um livro da história dos mártires que diz que Paulo foi decapitado mais ou menos 35 anos depois da ressurreição de Jesus. E essa é a terceira carta que foi escrita na prisão de Roma, e ela é de um conjunto, a terceira carta que eu digo, do conjunto que é chamado de epístolas pastorais, né, que é a primeira a Timóteo, Tito, a segunda a Timóteo. São cartas que vão dar instruções para os ministros, para quem está à frente da obra. Porque Paulo, pelo Espírito Santo, já sentia no seu coração que estava chegando o final. E aí, essa epístola tem vários versículos muito marcantes da Bíblia, mas o que me atentou foram os 3 últimos dessa passagem, por isso a gente vai ler ela inteira. E ela começa com: tu, pois, meu filho. Ele chama Timóteo de meu filho porque era filho dele na fé, né? Então, os estudiosos entendem que Timóteo se converteu pela pregação de Paulo. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus é uma coisa muito complexa de se entender. A definição da palavra graça é favor sem merecimento. Você receber algo sem merecer. Então, a graça de Deus que está em Cristo Jesus, nós alcançamos essa graça por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós abrimos mão da nossa vida para seguir a Jesus, matamos a carne e nascemos no Espírito. E aí nós alcançamos a graça de Deus que há em Cristo Jesus. Paulo avisa a Timóteo para ele se fortalecer nessa graça. Então, tudo que envolve o conceito da graça de Jesus Cristo, que é morrer para a carne, nascer no Espírito, uma nova criatura, pregar o Evangelho,
viver, em andar em espírito, faz parte do fortalecer na graça. Então, Paulo, em uma frase, ele explica coisas que eles, entre eles, conversavam intimamente. E a gente precisa entender por quê. Para eles, o conceito de graça era muito bem definido. E para a gente ficou um pouco mais vago, um pouco mais perdido. Porque é uma coisa meio que inalcançável, inatingível. A gente não consegue dar algo para alguém sem a pessoa merecer, o instinto humano, né? Então a gente não consegue entender como é que Deus ele é galardoador daqueles que o amam, mas ele também dá a sua graça até para aqueles que não merecem. Então, a primeira instrução aqui de Paulo nessa passagem é: fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então ele já começa a planejar, dirigido pelo Espírito Santo, a maneira como o evangelho ia ser difundido pelo mundo. Era muito importante que eles escolhessem pessoas idôneas. É muito importante hoje que a gente pregue para toda criatura. Mas quando a gente encontra uma pessoa, nesse caso aqui, vamos dizer, uma pessoa mais comprometida, mais fiel, menos atrelada à carne, ou seja, menos inclinada ao pecado, se você encontra uma pessoa desse tipo, é o tipo de pessoa que você tem que se dedicar mais a pregar a palavra de Deus, porque essa pessoa tem dentro dela qualidades para proclamar o evangelho para outras pessoas. E é isso que é como se a sua semente se multiplicasse. Você só vai plantar, né? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Outras pessoas regam em cima do trabalho que você plantou. Mas imagina você pregar para alguém, essa pessoa se converte, essa pessoa vira um grande pregador. Quantas almas essa pessoa não pregou ou converteu, e se você de repente não tivesse cruzado na vida dela, isso, lógico que os planos de Deus não são mudados. Ele ia acabar se convertendo, mas ia postergar e talvez menos pessoas, e você não teria aquele galardão porque não poderia participar daquilo. Então, o que Paulo já planeja aqui, já tenta instruir os cristãos daquela época, era procurar pessoas que tivessem a capacidade que são fiéis, confiam a homens fiéis, idôneos, para ensinar aos outros. Então, a primeira característica que ele pede é fidelidade. E fidelidade é o que acompanha no Antigo Testamento. Fé e fidelidade têm a mesma raiz. Então, era simples para o povo hebreu, para o povo judeu que falava hebraico, era simples eles entenderem que fé e fidelidade andavam juntos. Né? E nós, eu não sei os outros idiomas, inglês também, mas espanhol também, a maioria, eu posso até chutar aqui, irmão, todos. Talvez todos os idiomas, fé e fidelidade, são duas palavras completamente distintas. E aí, no nosso conceito da nossa linguagem, você crê em Deus e você é fiel a Deus na mesma medida? Porque é a mesma palavra. A palavra original em hebraico é a mesma. Amém e emun. Então, como nós somos fiéis? É o primeiro critério que ele coloca aqui. Aquilo que ouviste de mim, de muitas testemunhas, de todos aqueles que pregaram para a gente. Né? Confia-o, ou seja, entrega com confiança a homens fiéis. Essa é a primeira característica. E aí, depois disso, ele vem alertando sobre as tribulações, que o cristão acha que depois que se converte não vai passar mais nada de ruim na vida, né? E é na tribulação, irmão, que é o momento que a gente tem para provar a nossa fidelidade. Né? Porque apertou, o ser humano corre. É normal.
é instinto de sobrevivência. Só que o cristão ele precisa que esse conceito mude na cabeça dele. Porque quando aperta, você não corre da tribulação e se afasta de Deus, você tem que se aproximar mais ainda de Deus, aguardando na tribulação o galardão que Deus tem para você. Quando você prova a tua fidelidade, durante a tribulação, é que Deus te recompensa com muito mais fervor. E aí ele fala no versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. E você, segura, porque vai vir muita tribulação. Sofra junto comigo. Paulo estava preso, irmão. Não era a primeira cadeia dele, não. E a cadeia que ele ficou não é igual a cadeia de hoje em dia, não. Você acha que a cadeia hoje em dia é ruim? Imagina naquela época, que era como é que é o nome? Acorrentado, pé e mão, num tronco. Eu imagino que não devia ter banheiro, não devia ter água corrente, não sei que horas que o carcereiro ia trazer a comida, não tinha luz, se tivesse era uma vela. Então, assim, isso é sofrimento. Em nome do Evangelho, e ele está falando, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. E ele começa agora a fazer um paralelo ao cargo do militar. Eu achei interessante o versículo 4, porque quando eu li pela primeira vez na minha tradução, eu não consegui entender direito. Que ela diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí eu li outra tradução. E na outra, eu li uma tradução em inglês, que as traduções em inglês têm uma tradução muito boa, que é a English Standard Version, ESV. É uma tradução padrão, é diferente da NVI, que a NVI é uma nova versão internacional, ela existe em todas as línguas. Mas a NVI é muito moderninha, entendeu? Eu não curto muito, não. Desvia um pouco do significado original. Essa não, ela mantém o significado, essa versão padrão, ESV, mantém o significado padrão com palavras mais fáceis de entender. E eu li lá, o que eu li estava escrito assim, o soldado não se atrela, ou não se prende a causas civis. O militar, ele não se preocupa com o que não é, que não seja do cunho do militarismo. Ou seja, das causas civis. Nós somos civis, não tem nenhum militar aqui. Tem algum militar aqui? Não, nenhum militar. Nós somos civis. Nós temos nossas causas. Os militares têm os problemas deles, de guerra. O militar ele não se preocupa com causas civis. Aí, a segunda parte diz, por que isso? Porque ele tem o objetivo de agradar aquele que o alistou. Então, ele está fazendo essa comparação como um bom soldado de Cristo, porque se você tem a alegria, ou você se prende nas causas que não são de Deus, você não está agradando aquele que te chamou para a batalha espiritual. Entendeu? Então a gente precisa se preocupar, condicionar a nossa mente a nos preocuparmos mais com as causas espirituais para agradar aquele que nos chamou para a batalha espiritual. O soldado ele não se prende a causas civis, com o objetivo de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o versículo 5, se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, se essa pessoa ela participa da guerra, mas ela se esconde, né? Um soldado que não está dando tiro, não está indo atrás do objetivo, ele só se esconde, ele só foge, ele só aparece na hora da refeição, né? E aí dorme mais do que faz qualquer outra coisa. E a pessoa que ela se esconde, o soldado que se esconde da guerra, ele não é coroado. Ele só vai ser coroado se ele participar da guerra legitimamente. E nós sabemos das coroas que estão esperadas para nós, né? Inclusive, nessa epístola, é onde Paulo menciona, no capítulo 4, versículo 8, a coroa de justiça,
que é para quem aguarda, para todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Ele menciona, capítulo 4, versículo 7, é aquele clássico versículo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então ele fala da coroa para quem aguarda, nessa epístola, que é a última. Então é a última coroa que Paulo menciona no Novo Testamento, em ordem cronológica. É a coroa de justiça para aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E ele explica aqui no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, agora ele está fazendo um paralelo ao trabalhador. Aquele que colhe as frutas para vender os legumes, aquele que trabalha, vive de lavoura, ele primeiro abastece a casa dele, para depois vender. É óbvio que ele não vai abastecer com a maior parte e vender a menor, né? Mas ele primeiro, como diz aqui, ele goza dos frutos do seu trabalho primeiro, em casa. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que quem milita na guerra espiritual tem a honra de receber a vitória, os frutos, na vinda de Jesus, primeiro. São os primeiros que vão receber essa glória. São os primeiros que vão ser coroados legitimamente. E aí no versículo 7, Paulo diz: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É exatamente aquilo que os novos pregadores às vezes ficam com medo, né, de pregar ou de pegar a palavra para estudar e preparar uma pregação, mas não vem de nós, irmãos. O entendimento, ele vem do Senhor. Considera o que digo, ou seja, escuta o que eu estou te falando agora. Você pode não estar entendendo nada do que eu estou falando, e ele escrevendo na carta. Considera, não esquece, porque o Senhor te dará entendimento. Então, Deus, ele traz a revelação no momento certo, ele traz o conhecimento, o entendimento naquele momento para aquela pessoa, para aquelas pessoas que vão ouvir. E é assim que o Espírito Santo trabalha. Versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, ele enfatiza que ele tem sofrido injustamente, sendo tratado como se ele fosse um marginal, como se ele fosse um criminoso, mas a palavra de Deus que vive dentro dele, essa palavra ela não está presa. Vê que Paulo, na prisão, escreveu um número absurdo de cartas, que hoje compõem o Novo Testamento, que muitas pessoas dividem, né, a Bíblia metade de um lado, metade do outro, mas é óbvio que o Novo Testamento é bem menor do que o Antigo Testamento, até pelo período histórico, o tempo, né? Mas, em grande parte, o evangelho que Jesus pregou, ele foi explicado. É como se ele fosse fazendo uma... tem uma palavra para isso. Foi dividindo em pedaços, explicando os pedacinhos. Porque Jesus veio e ensinou a doutrina. Mas ele escolheu Paulo para explicar essa doutrina. Tem igrejas que focam toda a sua doutrina nas 13 cartas de Paulo. Até hoje. São igrejas, em sua maioria, calvinistas. Os arminianistas, eles puxam mais para o lado do evangelho detalhado por Jesus. Então, hoje, estudiosos de calvinismo e arminianismo têm embates, irmão, de não concordar. Então, eu posso falar uma coisa simples assim: você acredita em livre-arbítrio? Quem acredita em livre-arbítrio?
Você acredita em escolha? Você pode escolher pecar? Ninguém acredita em livre-arbítrio? Quem acredita em livre-arbítrio? Então vocês são arminianistas. Calvinista diz que não, você não tem escolha. Se você pecar, Deus já sabia que você ia pecar e Deus te fez assim para você pecar e para você ir para o inferno. Armínio falou, não, a escolha é sua, você escolhe aceitar Jesus. Deus sim te criou sabendo qual seria a sua escolha, sabendo que você seria teimoso, demorar mais tempo ou escolher mais rápido, né? Como jovens abençoados como o Alexandre, que passam a sua vida na igreja desde pequeno. E outros mais problemáticos, mais difíceis de se converter, como o irmão que vos fala, que demorou, mas chegou. Então Deus sabe esse tempo que leva. Deus sabe das tuas escolhas, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a palavra de Deus, ela que estava viva dentro de Paulo, não estava na prisão restrita da liberdade. E ele começou independente do local que ele estava falando, lembra de Jesus, da descendência de Davi, que ele ressuscitou dos mortos. Isso é o principal que é preciso lembrar. E a palavra ela precisa ser pregada. E no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, Paulo ele entendia que o sofrimento dele não era nada pessoal, não era Deus punindo ele já passou desse nível. Ele pode até ter achado que o espinho na carne tivesse sido um castigo, mas nesse momento ele já não estava mais preocupado com isso. Ele sabia que o sofrimento dele era necessário para que aqueles que são escolhidos por Deus pudessem alcançar a salvação. Como? Lendo as epístolas. Ele, sem saber, mas sabendo dentro do seu coração, por intermédio do Espírito Santo, sabia que suas epístolas seriam importantíssimas, porque eram guiadas pelo Espírito Santo e eram necessárias serem escritas para que pessoas fossem alcançadas pelas epístolas, se convertessem e alcançassem a salvação. Então ele não estava preocupado se ele estava pagando algum pecado, alguma pena. Ele sabia que o sofrimento era talvez mais uma investida de Satanás para parar ele do que qualquer outra coisa. E ele fala, sofro, portanto, por amor dos escolhidos. E ele pensava, olha quantas pessoas vão participar da salvação depois que lerem as epístolas, que eu estou explicando o evangelho que o meu Senhor Jesus veio trazer e pregar para a gente. E aí a gente chega nos 3 últimos versículos que foi o que eu tinha separado. São versículos muito fortes que ele fala, a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Essa frase, ela tem 2 sentidos. Ela tem o primeiro sentido em vida e tem o segundo sentido em morte. O primeiro sentido em vida, se você realmente matar a sua carne em vida, depois do seu batismo, e andar e viver em espírito, com Jesus você também viverá. E aí não pode ter uma dúvida, não pode ter insegurança com relação a nenhuma das tribulações. Pelo contrário, mais uma vez Paulo enfatiza em sua epístola aqui, né, que ele sofre. E ele convida os irmãos a sofrer junto com ele. Tipo assim, irmão, prova a sua fidelidade junto comigo. Você vai passar na tribulação da glória a Deus, que é a tua chance de provar que você é fiel. Você quer provar que é fiel quando você é abençoado? Troquei de carro, vou lá na igreja ungir o carro, 0. Que bênção, irmão, é? Bati de carro, vou lá na igreja de joelho agradecer que Deus livrou a minha vida de morte. Então, irmãos, a gente precisa priorizar a nossa vida espiritual. Se morrermos
palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, se morrermos com Cristo, é no momento que você é batizado, os irmãos que serão batizados, no momento que você é batizado, que você desce nas águas, simboliza que você está matando a sua velha criatura. E quando você levanta das águas, por isso que nós batizamos por imersão, como Jesus ensinou. Não é jogando aguinha, né? Nem no mar, com onda de mar também não. Tá? É água de, né? Batistério abençoado ali, que a gente tem, graças a Deus, aqui na igreja. Eu me arrisco a dizer que foi o melhor investimento que a gente fez, irmão. Tanta gente já foi batizada nesse batistério aí. Foi o melhor investimento que a gente já fez. Então, nesse momento que você levanta das águas, simboliza o nascimento. Quando a mãe, né, a bolsa de água estoura, a criança sai do útero. Nesse momento, você nasce uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. A velha criatura morreu, você sepultou ela na água, levantou da água, nasceu em espírito. Esse nascimento, se você morre com ele no batismo, verdadeiramente, a palavra fiel é esta, também com ele viveremos. Então você pode ter a certeza que a partir desse momento você está vivendo com Jesus. Você não precisa ter essa dúvida, não precisa ter insegurança. É a certeza, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, irmão. É a certeza de que Deus vai estar do teu lado, todos os momentos, em todas as aflições. E é o momento que você tem para mostrar para Deus a tua fidelidade. E o versículo 12, se sofrermos, passando tribulação, também com ele reinaremos. Então, olha só, não é o objetivo de também com ele seremos abençoados. Paulo não está falando que o teu sofrimento vai acabar numa bênção. Paulo está falando que todos os seus sofrimentos da sua vida acabarão no reino da glória de Deus. Com um prêmio muito maior, um galardão muito maior, que é ser salvo, irmãos. Então, passar por todas as tribulações na vida, a gente não passa pela tribulação esperando a bênção. A gente tem que passar na tribulação pensando, Senhor, você está vendo que eu sou fiel? Será que eu estou conseguindo mostrar? Apertou mais um pouquinho, vou de novo na igreja, vou lá orar, vou jejuar hoje, hein? Porque assim a gente mostra a nossa fidelidade. Quanto mais a gente tem sofrimento, também com ele reinaremos. Isso garante, irmãos. Passando pelas provas, pelas tribulações com fidelidade, é uma garantia muito maior que nós temos de reinar com Jesus na glória. Se o negarmos, também ele nos negará. Agora ele fala o contrário, né? Então, se você participa da tribulação, sabendo que é o momento que você tem para provar a fidelidade, você tem um galardão. Agora, se você negar a Deus, negar a Jesus, ele também vai te negar. Mas isso também não acontece com a infidelidade. Porque Deus não tem como negar a sua natureza. E às vezes a gente não entende, irmãos, como que, às vezes nós mesmos, em pecado, erramos e Deus nos abençoa. Porque Ele é fiel. E Ele prometeu. Ele não nega a sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós, sendo infiéis, talvez Deus aperte ainda mais para te mostrar, olha o que você fez. Mas Ele não vai deixar de te abençoar, não vai deixar de te livrar, não vai deixar de ser galardoador da tua vida. Não vai deixar de te proteger, não vai deixar de te guiar, vai te sustentar, vai te levar para a igreja, vai receber o teu louvor, tua adoração, tua oração, tua busca. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo com infidelidade, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, por isso, irmãos, a gente tem que ter mais discernimento com relação à fidelidade e fé. Porque a gente precisa provar para Deus, dia após dia, a nossa fidelidade. Não é só dizer assim, eu sou cristão, eu sou crente, creio em Deus. Você crê em Deus na mesma medida que você tem fidelidade a Deus? Então, a gente precisa manter isso em mente, para a gente nunca, meus irmãos, nunca passar por uma experiência de
infidelidade com Deus. Isso tem que passar uma tristeza no nosso coração. Porque nós sabemos que Deus não vai fazer isso com a gente também. Ele não vai negar a si mesmo. Então a gente tem que procurar ser fiel cada vez mais. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.